Para esta noite, convido-os para o Evangelho escreveu segundo São João, capítulo de número 4, e nós estaremos lendo a palavra, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aleluia! Certamente Deus tem colocado diante de nós um banquete, e nós iremos com muita alegria usufruir daquilo que Deus tem colocado diante de nós esta noite. Quantos encontraram podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus, versículo 9 ao versículo de número 14. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? 13. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, ou seja, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai, tenho tomado a tua palavra neste momento, e com muita alegria no meu coração e simplicidade, peço-te, ó Deus, ilumina os olhos do meu entendimento, capacita-me, dando-me, Senhor, resistência, dando-me condições para transmitir os teus oráculos e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração no decorrer desse dia. Ó Senhor, venha abençoar o teu povo continuamente, é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Queridos amigos, senhores e senhoras que nos cercam esta noite, sem dúvida nenhuma, tenho lido alguns versículos da palavra de Deus, e nos meus momentos de meditação, estive eu pensando seriamente sobre o que deveria falar esta noite, e após preparar as minhas mensagens, deparei-me com esses versículos, e o dia todo tentei fugir desta responsabilidade, porém, o Senhor Deus foi bastante benigno para comigo, ao registrar esses versículos ao meu coração, e sem dúvida nenhuma, desde quando não saía da minha mente, todavia, eu pude perceber que então, aqui está incutida, inserida a vontade de Deus para nós aqui esta noite. Porém, meus amados, os versículos que eu tenho tomado para nossa meditação, está retratando acerca de uma personagem, de uma mulher. Jesus, na sua viagem, ele encontrou algumas dificuldades. Primeira dificuldade que Jesus encontrou é que diz a Bíblia que ele estava cansado, embora sendo ele caminho, é pela primeira vez que nós encontramos um registro na Bíblia que o próprio caminho cansa. Diz a Bíblia que Jesus, sendo o caminho, ele estava cansado. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada diz que ele teve sede, sendo água da vida, como homem também ele teve sede. E em terceiro lugar, sendo ele o pão da vida, a Bíblia Sagrada diz que ele teve fome e os seus discípulos foram a uma aldeia para comprar comida. Então, é pela primeira vez na história bíblica que nós encontramos o dia em
que o caminho cansou, a água teve sede e o pão teve fome. Então, meus amados, eu estive meditando na palavra nesses versículos, e Deus então transmitiu e colocou no meu coração, baseado no versículo de número 11, quando a mulher dirige a Jesus e pergunta, disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? Versículo 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Uma pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Esta noite desejo com muita simplicidade compartilhar convosco, cujo tema da minha mensagem é o Deus maior do que Jacó, o Senhor Jesus maior do que Jacó. A mulher samaritana, ela estava preocupada com seu pai chamado pai Jacó. Jacó, ele se destaca na Bíblia Sagrada, ele que foi um homem que teve a sucessão da primogenitura, lugar do seu irmão Esaú. A Bíblia diz que ele era diferente de Esaú. Esaú, ele amava os bens materiais. Esaú, ele era um homem que tinha a sua visão baseada nas coisas terrenas. Ele amava mais as coisas que estavam visíveis diante dos seus olhos do que as bênçãos espirituais. Ele era um homem que andava por vista, e Deus não agrada de pessoas que andam por vista. Deus quer pessoas que andam pela fé, que contemplam o invisível, mas pela fé ele toma posse da vitória. E diz a Bíblia Sagrada que Jacó, ele era diferente, mas ele tinha um caráter deformado. Jacó, para que ele na verdade fosse marcado e assinalado com as promessas de Deus, ele teve que ter um encontro pessoal com ele, lá num val chamado Val de Jaboque. Quando ele estava durante a noite ali, a Bíblia Sagrada diz que ele teve um duelo extraordinário com o Senhor, e foi exatamente naquela noite que a sua vida foi completamente mudada. Existem pessoas, senhores e senhoras, que vivem dentro de uma igreja, aposenta até dentro de uma igreja, mas todavia ele só ouve falar das grandezas de Deus e não tem uma experiência real e singular com o Senhor. Jacó, ele ouvia dos seus pais a sua experiência, mas um dia ele teve um encontro pessoal com ele, e diz a Bíblia Sagrada que no dia em que ele teve um encontro com o Senhor, a primeira coisa que Deus fez para ele é mudar-lhe o nome. O nome Jacó significa suplantador, o nome Jacó significa enganador. Deus não agrada, Deus não tem pacto com enganador, Deus não tem pacto, Deus não tem aliança com pessoas que vivem por aí enganando, com pessoas que vivem por aí também sendo enganado. Deus tem compromisso com as pessoas que lhe são fiéis. Sim, senhores, a Bíblia Sagrada diz que Deus está procurando os fiéis para que habite, para que more com ele. Diz a Bíblia Sagrada que os fiéis andarão com ele. Então, senhores e senhoras, Jacó, ele era um homem infiel. Jacó era um homem que vivia enganando, ele era um trapaceador, mas no dia em que ele encontra com o Senhor, a máscara dele tem que cair por terra. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz para nós, senhores e senhoras, que no dia em que ele foi trapacear diante do seu pai Isaac, Isaac pergunta: qual é o teu nome? Ele olha para ele e diz: o meu nome. Por que perguntas o meu nome? O meu nome é Esaú. E diz a Bíblia Sagrada que ele roubou o direito do seu irmão. Mas quando ele encontra com o Senhor lá no Val de Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu fiquei perguntando ao Senhor: porque tu perguntaras para ele qual é o teu nome? Deus sabia muito bem qual era o nome dele. Deus simplesmente queria saber se ele diria para o Senhor que o nome dele era Esaú, porque diante de Deus as máscaras têm que cair, diante de Deus a cera tem que derreter. Aliás, ele é o som da justiça. Então, meus amados, Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Aí ele cai diante dele e diz: o meu nome é Jacó. Disseste com verdade, mas a partir de hoje teu nome não serás mais Jacó, enganador, suplantador, trapaceiro. A partir de hoje o teu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Deixa eu dizer uma coisa aqui esta noite, debaixo da humildade, debaixo do sangue de
de Jesus. Existem muitas pessoas, senhores e senhoras, que vivem passeando dentro da nossa igreja, até com o nome parece, mas não é de verdade. Um crente autêntico, ele vive enganando, puxando o tapete de A e de B. Oh, que obreiros digam, tem gente, meus amados irmãos, que é tanto trapaceiro, que se o Aladim brincar com ele, ele puxa o tapete do Aladim e o Aladim cai por terra. Mas quem tem promessa de Deus, não tem Jacó que vai roubar a benção dele. Esta noite Deus vai puxar a máscara da tua face e tu vai apresentar diante dele. Deus tem uma aliança contigo. Deus esta noite quer te chamar de príncipe. É Israel, é o herdeiro da benção. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta noite o anjo do Senhor está te esperando, meu filho. Esta noite ele quer ter uma conversa contigo. Esta noite ele quer ter um diálogo contigo. Ele vai arrancar a máscara hoje. A capa vai cair por terra hoje. Deus tem uma aliança contigo e ele quer ter um encontro pessoal contigo hoje, porque a partir de hoje tu vai ser assinalado por Deus e a tua vida, eu profetizo isto, eu profetizo de olhos abertos. A partir de hoje o teu ministério nunca mais será o mesmo. A partir de hoje a tua vida cristã nunca mais será a mesma. De crente frio será um crente cheio do poder do Espírito Santo. Esse negócio de Laodiceia ficou lá na Ásia Menor. A igreja é uma igreja abraçada pelo poder do Espírito Santo. Igreja fria é antes do jaboque, depois do jaboque é crente que tem experiência com Deus. Os meus olhos viram o Senhor, eu tenho experiência com Ele. Quem quer ter uma experiência com Deus esta noite, jogue a sua mãozinha para cima aí, faz um sinalzinho assim para me ver. A mulher samaritana, ela pergunta para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Sim, o Deus maior. Jesus prova para ela que ele é maior do que Jacó. Jacó, diz a mulher samaritana, que ele mesmo cavou o poço, ele bebeu daquela água, bem como também todos os seus filhos, todo o seu gado. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele diz para ela então que a água dele, a água que ele oferece é uma água diferente. Deixa eu dizer uma coisa: existem muitas pessoas que não recebem a bênção de Deus. Sabe por quê? Ele encontra com Jesus, o dono da vida, o dono de todas as coisas, e fica colocando dificuldade no milagre que Jesus pode efetuar em prol da sua vida. A Bíblia Sagrada diz que a mulher aqui, ela começou a colocar algumas dificuldades para Jesus. Primeiro, ela disse que Jesus, ele não tinha com que tirar a água. Em segundo lugar, ela dizia que o poço era muito fundo. Em terceiro lugar, ela dizia que aquele poço ali, quem havia cavado era Jacó. Em quarto lugar, ela dizia também que aquele poço, quem tinha bebido aquela água também eram os seus filhos. Em último lugar, o seu gado. Então ela começa a colocar algumas dificuldades diante de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele diz o seguinte: olha, mulher, eu estou oferecendo para você é uma água diferente. Tem uma coisa: quem bebe desta água, ele se torna também uma fonte de água. Dentro dele vai jorrar água que vai saltar até para a vida eterna. Aleluia! Quem bebe desta água, ele se torna um canal, ele se torna um minador, ele se torna uma fonte e começa a fluir águas e mais águas, águas e mais águas. Então, meus amados, eu comecei a descobrir que na verdade Jesus, ele é maior do que Jacó. Pergunta você, pregador, por que que Jesus é maior do que Jacó? Primeira razão, porque Jesus é maior do que Jacó, porque Jesus, ele é diferente de Jacó. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que Jesus, ele é incriado, enquanto Jacó, ele foi criado. Esta é uma das grandes diferenças entre Jacó e Jesus. Jacó foi criado, Jesus, ele é incriado. O que isto significa, pregador? Significa o seguinte: Jesus, ele é aquele que veio antes da criação. Jesus é antes do pó miúdo da terra. Antes que existisse vida no planeta, Jesus já existia. Quando eu leio
leio Provérbios capítulo de número 8, eu fico encantado, porque ali eu vejo uma descrição da eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu descubro que Jesus, ele veio antes da terra, ele veio antes da eternidade, antes do princípio, antes do início, antes do começo. Jesus já existia, Senhor, e Jesus não é o produto da explosão, Jesus não é o produto do acaso. Jesus passou a existir, não foi por causa de sua mãe chamada Maria. Jesus existia antes de Maria, Jesus existia antes da eternidade. A Bíblia Sagrada diz que ele foi aquele que gerou a eternidade. Ele disse: eternidade, tu és agora minha filha, porque ele é Pai da eternidade. Jesus é antes da eternidade. Outra coisa que eu descobri: Jesus é incriado. Jesus, senhores e senhoras, ele é o único que existe e subsiste por si próprio. Jesus não depende de mim para existir, Jesus não depende de ninguém. Eu quero te dizer-lhes esta noite que você tem que ser um ser ajuizado. Sabe por quê? Se você glorificar a Jesus, ele continua sendo Jesus. Mas se você não glorificar a Jesus, ele continua sendo Jesus. Se você exaltar o nome dele, ele continua sendo Deus. Se você não exaltar o nome dele, ele continua sendo Deus da mesma forma. Sabe por quê? Ele existe, ele subsiste por si próprio. Ele não depende de mim, ele não depende de mim. Eu que dependo dele, eu que dependo dele. Se eu sou dependente dele, eu quero glorificá-lo esta noite. Eu quero exaltar. Quem quer? 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 Candarama, Arama Canara Cachandara. Seja dando o nome santo do Senhor Jesus. Ele é um ser incriado. Em segundo lugar, Jesus é maior do que Jacó. Sabe por quê? Jacó, ele passou a existir depois de sua mãe, ou seja, ele precisou de uma mulher para vir à terra, ele precisou de uma mulher para surgir. Mas Jesus é diferente. Jesus não precisou de uma mulher para existir. Mas que é isto, pregador? Sim, senhores, Jesus é o único da história. Jesus é o único da história que fez primeiro a sua mãe para depois nascer por intermédio dela. Jesus foi o único que fez primeiro a sua mãe para depois nascer por intermédio dela. Senhores, você talvez não esteja entendendo. Deixa então eu aclarear esta noite. A Bíblia Sagrada, ela diz para nós que Jesus estava com o Pai, ele estava ao lado do Pai, e diz a Bíblia que chega-se um momento em que ele deveria materializar-se, humanizar-se, tomar forma humana. Então ele precisava de um feto, ele precisava de vir através de uma mulher. E diz a Bíblia Sagrada então que ele contemplou Maria, apareceu para Maria e disse: Maria, tu vais ser a mãe do Salvador. Ela pergunta: mas senhora, como se fará isto, visto que eu sou virgem, visto que eu não tenho contato algum e nunca tive contato com verão? Aí diz a Bíblia Sagrada, diz: não te preocupes, porque o que vai nascer de ti não será através de uma coabitação com o homem. O que vai nascer de ti será obra e graça do Espírito Santo, será gerado pelo meu Espírito. Aí eu pergunto: mas por que vai ser gerado e não vai ser formado? É porque ele já existia, ele já estava no seio com o Pai. Ele veio simplesmente através da porta da humanidade chamada Maria, chamada uma mulher, mas ele já existia. Disse ele um dia, conversando com os judeus: Abraão um dia viu o meu dia e se alegrou diante de mim. Quantos crê nisso esta noite? Jesus é antes de Maria, é antes da eternidade, é antes da terra, mas não somente isto, 1000 vezes não. Jesus, meus amados irmãos, ele é o único da história, ele é o único da história que já nasceu novo e não envelhece nunca. Senhores, eu já descobri que tudo nesta vida está envelhecendo. Abraão envelheceu e morreu. Jacó, que fez o poço, ele morreu também, envelheceu e morreu. Mas o Jesus da igreja, o Jesus
Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos. Sabe por que ele é maior do que Jacó? Porque Jacó morreu, ele envelheceu e morreu, mas o meu Jesus nasceu e permanece novinho em folha. Ele permanece novo, sem rugas, ele permanece intacto. Oh glória, pregador, o que é isso? Sim, senhores, se você não está concordando comigo, deixa então eu parafrasear na mensagem usando a Bíblia Sagrada. Tudo nesta vida tem envelhecido, até o nosso planeta ele tem envelhecido dia após dia, e nós entendemos na Bíblia Sagrada com mais ou menos 153 sinais que comprova com exatidão de um planeta que está prestes a desabar. Nós estamos vendo o nosso planeta caminhando para os seus momentos finais. O ser humano tem envelhecido dia após dia. Eu me lembro ainda, alguns anos atrás, eu estive pregando aqui, e eu sempre relembro isto, quando nós estivemos aqui há mais de 10 anos aproximadamente atrás, pela primeira vez que eu vim nesta igreja, e hoje eu olho e vejo quanto eu tenho mudado. Quem sabe você chega diante do espelho, aí você percebe quanto você mudou. Antes você era aquela moça, aquele rapazinho, aquele galã, aquele boizinho, aí hoje você chega diante do espelho, você percebe que alguns cabelos já se rebelaram. Agora você não vê, não é pé de galinha na face, você vê agora é pé de avestruz. Oh meu Deus do céu, misericórdia. Você olha, antes aquele rapaz fininho, agora ele está com a barriga, parece uma melancia de 15 quilos, mas o sangue de Jesus tem poder. Mas é assim mesmo, meu filho, tudo nesta vida muda, tudo nesta vida envelhece, mas eu glorifico a Deus esta noite. Sabe por quê? Eu descobri que até Satanás também, ele já envelheceu. Sim, senhores, aí não, pregador, aí você está indo longe demais. Até Satanás já envelheceu, sim, senhores. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia chama de serpente, mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo de número 12, versículo 7 a seguir, a Bíblia o chama de a antiga serpente. Se é antiga, é porque já envelheceu. Se é antiga, é porque já está ultrapassada. Mas eu leio Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, o Jesus meu, seu, o Jesus da igreja, ele é o mesmo, ontem, hoje, ele é ontem, hoje, ele é o mesmo. Quantos querem isso, Jorge? O teu Jesus não envelheceu, o teu Jesus não mudou, ele continua o mesmo em poder, o mesmo em misericórdia, o mesmo em graça. Então Jesus é o único da história que nasceu novo e não envelhece, ele permanece novo. Mas não somente isto, sabe por que Jesus, ele é maior do que Jacó? Ele é maior do que Jacó, porque em todas as pelejas, em todas as guerras, em todos os conflitos contra o diabo, Jesus sempre prevaleceu. Jesus sempre é vitorioso. Jesus foi o único que venceu Satanás no seu próprio território. Se esta noite fôssemos fazer uma entrevista e dizer: Satanás, conta para mim quantos troféus você tem, aí ele levantaria orgulhosamente os troféus dos grandes homens que Deus levantou em toda a Bíblia Sagrada, e ele conseguiu derrotar. Ele derrotou vários homens na Bíblia Sagrada. Por fim, diz a Bíblia Sagrada que chegou o momento que toda a terra estava corrompida pelo pecado, não havia nenhum justo sequer. Todos os homens e mulheres que Deus levantava, Satanás fazia-os pecar. Mas diz a Bíblia Sagrada que Satanás galgava um poder de invencibilidade, ou seja, ninguém conseguiu derrotá-lo, ninguém conseguiu locateá-lo, ninguém conseguiu jogá-lo na lona e no chão. Mas diz a Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, assim está escrito: e para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ei, meu filho, eu quero te dizer esta noite que Jesus tinha uma missão na terra. Qual era, pregador? Era desfazer as obras do diabo. Ele veio para
para declarar guerra, ele veio para declarar a derrota de Satanás e a vitória da igreja, a vitória do seu povo. Ele aparece, e quando ele aparece, Satanás galgava a posição de invencibilidade, mas quando Jesus aparece, sabe o que é isso? Aquele que não pecava, aquele que nenhum engano saiu da sua boca. Isto preocupou o inferno, isso preocupou Satanás. Dizia, certamente deve ser ele. Fizeram de tudo para que ele pecasse. Sabe por quê? Porque se Jesus pecasse, aí então o plano da salvação estava falido. Se Jesus pecasse, eu e você estaríamos perdidos. Sabe por quê? Jesus então perderia a força, Jesus então perderia o poder e a autoridade sobre ele, porque o pecado é sim um mal que tem destruído a sociedade e a raça humana. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus pecasse, Satanás poderia dizer, é mais um que eu venço, é mais um que eu jogo no chão. Mas todas as investidas de Satanás, ele teve que beijar a lona e o chão. Todas as investidas de Satanás, Jesus jogou ele por terra. A Bíblia Sagrada diz que um dos combates mais sangrentos foi o momento em que Jesus estava, sim, lá no deserto. E diz a Bíblia que tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, apareceu-lhe Satanás. Deixa eu dizer uma coisa, o momento era tão preocupante no reino das trevas que os demônios diziam, não tem jeito com ele. Aleluia. Todos os demônios do inferno diziam, não tem jeito, ele só levanta a voz e nós temos que sair. Aí Satanás manda mais um, ele chega lá e traz a notícia, não tem jeito com ele. Aí ele diz, então quem tem que descer sou eu, quem tem que encarar ele sou eu, ele é o príncipe. Então ele desce, e lá no deserto então ele agora ama um campo de ação contra Jesus, e nas suas 3 investidas ele termina com Jesus dizendo, vai-te Satanás, vai-te Satanás. Quem tem autoridade para mandar ele embora se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é Panabapitio, é Jesus de Nazaré. Mas como ele é descarado, como ele é sem vergonha, ele está acostumado a perder, mas não toma vergonha na cara. Ele se manifesta em outras vezes na Bíblia, no ministério terreno de Jesus, mas Jesus olha para ele e se cala e sai dele, rala e vai embora. E Jesus vai desbaratando o inferno, Jesus vai expulsando os demônios, e ele vai operando milagre. E diz a Bíblia Sagrada que no momento em que Satanás e os demônios ficam apertados, por quê? Porque ele está vendo que está aproximando o momento da sua ruína e da sua derrota. Satanás, uma das coisas que ele não queria é que Jesus passasse pela cruz. Uma das coisas que ele não queria é que Jesus morresse em uma cruz. Ele fez de tudo para que Jesus desistisse da cruz. Ele fez de tudo para que Jesus anulasse a cruz da sua vida. Ele tentou Jesus lá no jardim do Getsemane, e diz a Bíblia Sagrada que a tentação foi tão forte que nos seus poros começou a minar grandes gotas de sangue. Não foi gotas, foi grandes gotas de sangue. O chão ficou molhado, o chão ficou lameado pelo seu sangue, mas ali estava a paz da igreja, ali estava a vitória da igreja. Jesus estava conquistando a nossa vitória pelo seu próprio sangue. Jesus estava vencendo Satanás pelo seu sangue. Jesus estava abrindo o novo, alto e vivo caminho, consagrando com seu sangue. A igreja estava triunfando com Jesus através do seu sangue. A paz vinha pelo seu sangue, a nossa vitória pelo seu sangue, a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa glorificação e o perdão de nossos pecados pelo seu sangue. Jesus destrona os poderes do inferno pelo seu sangue. Jesus conquista a vitória da igreja com seu sangue. Jesus alegra o coração do Pai e traz paz para a humanidade e vitória para o seu povo.
Getsemane, o inferno investe contra Jesus, porque o alvo e o propósito dele era frustrar Jesus da cruz, era impedir que Jesus passasse pela cruz. Mas a Bíblia Sagrada diz que por 3 vezes ele enfrenta a realidade agonante da cruz e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu imagino as pressões demoníacas, eu imagino a pressão psicológica, emocional. Eu imagino que Jesus está passando na cruz, quando ele vê os pecados da humanidade recaindo sobre ele vendo as dores, a humilhação, quando ele vê, meus amados irmãos, quando diz a Bíblia que os nossos pecados caíram sobre ele sentindo, sendo ferido, sendo moído, não somente ferido, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Diante daquele quadro doloroso, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice em que eu beba. Mas todavia, quando ele enxerga a realidade da humanidade, ele disse: Pai, que não seja feita somente a minha vontade, mas a tua. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então eu entendo, meus amados irmãos, que naquele momento Satanás, os demônios esperava que Jesus vinha a negar a cruz, que Jesus iria a rejeitar a sua missão de passar pela cruz, mas ele foi vencido mais uma vez, e Jesus Cristo na cruz, ele derrotou para sempre Satanás. Ele quis matar Jesus com um açoite, sim. Vocês pensam que quando ele foi sentenciado e levado para ser açoitado, tu está pensando que ele simplesmente queria livrá-lo da cruz? Não, eles pensavam que Jesus, esse era o propósito de Satanás. Eles pensavam que Jesus morreria no açoite, as suas costas ficou dilacerada pelos golpes daqueles chicotes, daqueles malvados soldados. Mas Jesus não morreu. Ele tinha que morrer, era numa cruz pendurado. Ele tinha que morrer, de braços abertos, para dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Através da cruz nós encontramos esperança. Através da cruz nós encontramos esperança. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é a expressão máxima da bondade e do poder de Deus. Quantos creem nisso esta noite e foi beneficiado pela cruz? Exalte a Jesus, o Senhor da cruz. Cristo então, ele agora assume a missão de ir até a cruz. Quando eu vejo Jesus caminhando pela cruz, ou seja, em direção à cruz, eu vejo Jesus caminhando, e segundo a história, as ruas de Jerusalém, aleluia, aquele calçamento precário, era pedra de todos os lados, e Jesus começa, aleluia, a sangrar o seu corpo que sangrava, é a sua fronte que sangrava, da sua cabeça minava sangue, e não somente das suas costas, da sua cabeça, mas os seus pés começaram a sangrar. As ruas de Jerusalém foi lameada pelo seu sangue. Senhores e senhoras, escute-me esta noite. Jesus foi consagrando o caminho da nossa vitória com o seu próprio sangue. Não era sangue de ovelha, não era sangue de bodes, não era sangue de novilho. Jesus, com o seu próprio sangue, foi conquistando a minha e a sua redenção. Ele vai vencendo Satanás, ele vai esbofeteando Satanás, para dar o golpe fulminante na cruz do Calvário, onde pisaria a cabeça dele e esmagaria e destronaria para sempre ele. A cruz está o ponto culminante da nossa vitória. Sem a cruz não haveria cristianismo. Sem a cruz a igreja seria uma igreja frustrada. Sem a cruz a igreja não existiria. A vitória da igreja está no Cristo da cruz, o Cristo crucificado. Mas que é a glória da igreja, a vitória da igreja. Satanás, dos seus projetos, ele queria matar Jesus antes da cruz, mas ele não pôde, porque disse Jesus:
A minha vida ninguém pode tirá-la, porque eu mesmo a dou, porque eu tenho o poder de torná-la, trazê-la de volta. Sabe por que Jesus é maior do que Jacó? Porque ele foi o único que venceu Satanás no seu próprio território. Ele venceu. Agora escute uma coisa. Ele não tomou por emenda de todas as derrotas. O nome dele é diabo, caluniador. Vive por aí, espalhando por aí, porque a missão dele é caluniar, falando que Jesus não morreu na cruz, desmaiou, dizendo que Jesus não ressuscitou, que eles roubaram o corpo dele. Isso é mentira. Ele é caluniador, o nome dele é diabo. Somente isto não, senhores. Jesus, queridos e amados irmãos, foi o único também na história que venceu a morte. Jacó, ele foi tragado pela morte. Após a morte, o seu sucessor teve que dar continuidade na história da sua nação. Jesus foi diferente. Satanás pensava que com a morte ele tinha falido os projetos de Deus no que se tange à redenção. Aí ele estava redondamente enganado, porque Jesus, ele jamais foi vencido pela morte. Jesus jamais foi derrotado pela morte. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz para nós que o aguilhão do pecado é a morte, mas a guiada estava sem este ferrão na ponta. Sabe por quê? Jesus estava sem pecado. Todas as pessoas que morreram antes de Jesus estavam presos, e Satanás galgava do domínio sobre eles. Sabe por quê? Por causa do pecado. A pessoa, para se tornar livre da morte, ele tinha que ser sem pecado, porque senão, todas as vezes que ele tentasse reagir, Satanás lançava-lhe na face que ele era pecador e que ele havia pecado. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus, quando ele desceu nas regiões escuras, no vale da sombra da morte, Satanás não pôde pegar nele. Toda vez que ele tentava segurar nele, escorregava igual sabão na mão de lavadeira, meu filho. Ninguém colocava a mão nele. Sabe por quê? Ele era sem pecado. Ele era sem pecado. Ele nunca havia pecado. Todas as vezes que Satanás quis pegar ele, quis segurar ele lá, ele não pôde segurá-lo. Sabe por quê? Ele não tinha pecado algum, e somente os pecadores que deveriam ficar lá. Aí, como Jesus não tinha pecado e ele não tinha poder sobre ele, então Jesus falou para ele: então você é um derrotado. Passa para mim agora a chave do inferno e da morte, joga para mim aqui. Aí Jesus tomou dele o domínio do inferno e da morte. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os senhores. Desde Jesus, todas as pessoas temiam a morte. Sabe por quê? A morte era descrita como cruel. A morte era temível. A morte era respeitada. A morte fazia o homem mais forte e mais poderoso tremer as pernas. Mas depois de Jesus, Jesus acalmou os nossos ânimos, dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Antes de Jesus, a morte era um animal selvagem. Antes de Jesus, a morte era cruel. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele dominou a morte. Ele domou a morte. Para a igreja, não precisa temer mais a morte. A morte já é domada, porque Jesus domou a morte. O que Jesus fez, pregadora? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi e tirou o poder da morte. E agora, quando um cristão desce à sepultura, ele monta sobre o cavalo chamado morte, espora ela e diz para ela: me leva para o paraíso, para os braços do meu amado. E Senhor Jesus, a morte foi vencida por Jesus. Era brava, agora ela é dominada. Era feroz, agora ela é domada por Jesus Cristo, e é o veículo de transporte que leva o crente aos céus. Jesus
é o nome mais rico de toda a história. Sim, senhores, quando eu quero falar esta noite acerca que Jesus é maior, Deus é maior, que Jesus é maior do que Jacó, eu quero dizer para os senhores esta noite que não somente Ele venceu e quebrou os grilhões da morte, mas que Jesus, o seu nome, Ele é o nome mais rico em todos os significados que a humanidade já viu. Sim, senhores, Jesus é o nome mais rico em significados. Quando eu comecei a olhar a história e fazer alguns apanhados, eu descobri que o nome Jesus, Ele é o nome mais rico. Sim, senhores, Ele é rico em significados, e a minha alma se deleitou na presença dEle. Sabe por quê, meus queridos? Quando eu começo a olhar para o mundo hippie, Jesus, Ele era simplesmente o primeiro hippie da história. Quando eu começo a olhar, senhores e senhora, para os maçons, eles dizem que Jesus é o Cadu. O que é isto? Ele é o grande arquiteto do universo. Quando eu começo a ler a história, eu descubro, senhores e senhoras, que para Adão, Jesus era a semente da mulher. Quando eu começo a olhar para a história, Abraão diz que ele é o meu grande amigo. Quando eu leio para a história da Bíblia, quando eu olho para a história de Moisés, Moisés diz que ele é a sarça ardente e sarça que fala. Quando eu leio na história de João Batista, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para Maria Madalena, Maria Madalena diz: ele é aquele que deu o prazer do meu irmão Lázaro ressuscitar e voltar a viver. Quando eu olho para Maria Madalena, senhores e senhoras, ela diz que ele é o Rabone do jardim. Quando eu olho para Jó, ele diz que ele é o meu Redentor que vive para todos sempre. Quando eu olho para a narrativa bíblica e descubro, senhores e senhoras, em todo o contexto sagrado, que para o arquiteto Jesus é a pedra angular, para o padeiro Jesus é o pão da vida, para o banqueiro Jesus é o grande tesouro escondido. Quando eu olho para o joalheiro, ele diz que Jesus é a pérola de grande valor. Quando eu olho para o biólogo, ele diz que Jesus, ele é a vida. Quando eu olho para o teólogo, ele diz que Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Como alfa, ele é o princípio de todas as coisas. Sem Jesus não existe princípio, sem Jesus não existe começo, sem Jesus não existiria história. Jesus é o alfa, ele é o princípio da tua história, mas não somente ele é o alfa, ele também é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo, ele é o fim, ele é a origem e a eternidade. Ele conhece o princípio, mas sabe o fim da nossa vida. Quantos creem nisso, que Jesus conhece você e sabe seu futuro? Levante a mão e glorifique a ele esta noite. Para o teólogo, Jesus é o alfa, mas Jesus também é o ômega. Para o matemático, Jesus é o número 7. Número 7 na numerologia bíblica representa o número da perfeição. Para o construtor, ele é o alicerce da eternidade. Para o alfaiate, Jesus é o linho finíssimo do templo. Para o nauta, ele é a bússola celeste. Para o marceneiro, ele é o cedro divino. Mas para o zoologista, ele é o leão da tribo de Judá. Para o médico, ele é o sacrossanto remédio que cura qualquer tipo de doença. Ele é o Senhor que te sara, ele é o Senhor que te sara, ele é o Senhor. Eu estou sentindo o milagre de Deus para acontecer aqui esta noite. Sabe por quê? Ele é o Senhor que te sara esta noite. Deixa eu ministrar cura para você agora. Está doente, o Jeová Rafa, ele te sara aqui esta noite. Ele arranca pela raiz a enfermidade que está no seu corpo e lhe dá vida, lhe dá saúde esta noite. Ele é Jeová que te sara, ele te sara esta noite, ele te sara esta noite. Meu Deus do céu, eu estou sentindo o poder da cura divina presente aqui esta noite. Para o médico,
Ele é o sacrossanto remédio, cura qualquer tipo de doença. Mas para o encanador, Ele é a água na vida. Para o perfumista, Ele é o bálsamo de Gileade. Para o filósofo, Ele é a sabedoria de Deus. Para o agricultor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o economista, Ele é a riqueza de Deus, Ele é a pérola de Deus, Ele é o valor de Deus. Para o eletricista, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Não somente isso, para o psicólogo, Ele é a personalidade de Deus. Para o fotógrafo, Ele é a imagem de Deus. Para o coveiro, Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, está vivo, está vivo. Quem crê nisso esta noite, que Ele está vivo, Ele está vivo, coloca de pé, coloca de pé, coloca de pé. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. O coveiro dizia: eles não roubaram o corpo dele, ele ressuscitou, eu vi, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele te visita esta noite. Se ele ressuscitou, ele restaura a tua esperança. Se Ele ressuscitou, Ele renova o teu ministério. Se Ele ressuscitou, Ele renova a tua vida espiritual esta noite. Tu vais sair daqui voando nas asas do Espírito, porque Ele ressuscitou para trazer para você esperança. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Jacó, a morte veio, cercou ele. Jesus, a morte tentou ceifar, lançar para a sepultura, jogar ela para o seio da terra, e foi lá, pegou a morte, pisou no pescoço dela e tomou o domínio dela e disse: eu ressuscitei e estou vivo e vivo para todo sempre. All the little women burn this claim I carry. Malam te handle ein diese Kremlfly. És porventura tu maior do que o nosso pai Jacó? A presença dele está aqui neste lugar. Ele te visita e te renova agora. Você está colocando dificuldade para Ele operar um milagre na tua vida, mudar a tua história. Está dizendo para Ele que Ele não tem com que tirar a água, que o poço é fundo. Ele vai além das limitações humanas. Ele vai além da medicina. Ele vai além da capacidade humana e opera o milagre. Se for necessário destronar reis, Emanarakanai. A presença dele está neste lugar. Oh, bem-vindo, Senhor. Pero o Espírito diz the Michael and Jesus Christ, Nike and all and the fly. The little claw and cheese gray. Free flight is claw and cloud. Eis que eu tenho te levado para o deserto, porque é no deserto que o homem conhece e ouves a minha voz. Porventura não tenho eu contemplado tuas aflições? Tenho passado contigo no vale,
Mas quero que tu lembres, meu filho, que vale não é a tua morada para sempre, é lugar de passagem. Eu quero que tu levante os teus olhos e contemple a tua saída do vale, porque tenho eu ouvido e visto atentamente a tua aflição. Porventura não escutei quando tu falaste comigo dizendo: Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. Tu vieste a este lugar para ouvir a minha voz. Eu escutei você, eu ouvi a tua voz. Mas digo para ti, levas turicandara. Está chegando o fim deste vale na tua vida. Portas fechadas, mas eu coloco a chave no teu ombro para tu abrir as portas agora. Tu vai sair desta reunião com um novo propósito, com uma nova visão, porque eu vou restaurar você. Eu vou renovar as tuas esperanças, tuas forças. Não temas, levante a tua cabeça e caminhe. O novo dia de glória te espera, porque decidi escrever a partir de hoje a nova história da tua vida. Tu vai esquecer os momentos passados de aflição, porque o gozo será maior a partir de hoje na tua alma, que tu esquecerás os momentos de dificuldade e de aflições. Se prepare, meu filho, se prepare, porque a tua exaltação está chegando. A tua carruagem que eu preparei para ti, montar sobre ela e passear e sendo aclamado, te aguarda. Ninguém vai tomar o teu lugar. É teu, eu preparei para ti. Eu sei que eles têm levantado para puxar, para tirar você de lá, mas eu coloquei você e tenho um compromisso em te abençoar. E por isso eu preciso fazer algumas mudanças na tua vida. E eu faço isso agora. Como oleiro aperfeiçoador, eu aperfeiçoo a obra que eu iniciei. Eu faço mudanças. E para que seja perfeito, eu te dou um banho agora da minha presença e da minha glória. Eu te dou um banho de fogo agora que desce da cabeça aos pés, para renovar o teu ministério, a tua vida. Se prepare, porque Deus está preparando algo novo. Tu pedes, e assim diz o Senhor: eis que a novidade está chegando. Farei mudanças, sim, mudanças que tu tem me pedido. Porque muitas coisas tu não estás conformado e tens colocado diante de mim para eu operar algo novo.
mudar. Eis que eu estabeleço novos marcos, uma novidade de vida estará acontecendo no meio do meu povo que tu apacentas. Tu não queres um avivamento diferente? Pessoas serem inflamadas pelo meu poder? Tu não tens colocado isso diante de mim, meu filho? Eis que eu atento para as tuas orações, e eis que eu falo contigo, te prepares, porque eis que eu encho as tuas mãos de brasas. Chegue lá e lança sobre o meu povo, eu, o Senhor, incendiarei a minha igreja. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Levante a tua mão e dê um brado agora. Ele te renova, Ele te visita, Ele te enche, Ele te batiza, Ele te cura, Ele te restaura agora, Ele te restaura agora. Beba da água viva, beba da água, beba da água, beba, beba, beba. Não olhe a água, não admire da água, não fale da água. Beba da água, beba da água, beba. Coloque a mão no ombro da pessoa que está perto de você aí agora. Você que está no banco aí, coloque a mão no ombro da pessoa que está perto de você. Meu Deus do céu, estou sentindo autoridade aqui. Estou sentindo a autoridade tremenda de Deus aqui. Deus vai ressuscitar alguém perto de você aí. Deus vai ressuscitar alguém perto de você aí. A línguas estranhas, meu Deus do céu, pastor. Eu estou vendo línguas estranhas minando. Eu estou vendo línguas estranhas brotando dos lábios aqui esta noite. Ai, 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 ai. Não queira ficar assustado, meu filho. Ai, meu Deus do céu, estou sentindo aqui com vontade de voar esta noite. Estou sentindo algo tremendo aqui. Estou com vontade de pular igual criança. Ai, meu Deus do céu, que é isso, que é isso, que é isso? Ai, 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 ai. Abre a tua boquinha e dê um glória e vai ser convertido em línguas estranhas. Faz o teste aí. Faz o teste, você não é batizado com o Espírito Santo. Abre a sua boca e diga glória a Jesus. Jesus vai pegar esse glória, vai transformar em língua. Aí está a fábrica de Deus, está funcionando. Ai, meu Deus do céu, Jesus está renovando aqui. Pastor, pega o microfone, desça lá e canta sempre que eu leio a história de Cristo. Deus vai operar milagre aqui. Jesus está falando para mim que vai arrancar a doença aqui, vai curar a gente aqui. Jesus vai ressuscitar gente aqui que está morta espiritualmente. Ele vai ressuscitar você. Ele vai ressuscitar você. Ele vai ressuscitar você. Ai, ai, ai. Fica ligado aí, meu irmão, se liga aí. Se liga nos mistérios de Deus aí, se liga aí, meu filho. Só. Aleluia! Quer descer, pastor? Pode descer, fica à vontade. Desça, aleluia! Vamos cantar junto. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Oh, glória!
noite. as gravuras, Jesus restaura. quadros pintados Renova a crente. daqui Renova a crente. que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na terra, é falsa a inspiração. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também verei face a face, Eita glória! e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus.